E aí, gente, beleza? Estou hoje aqui com o notebook da MegaWare, tá? O modelo dele é um Mega Note. E ele está aqui ligado já na fonte simétrica, consumo de 0,05, esse consumo não é normal. E como vocês podem ver aqui, eu vou tentar ligar, ó, e ele não liga, tá certo? O notebook não está startando, tá certo? Com aquele consumo ali, que é um consumo que não é um consumo correto, tá? Ele continua ali, ó, mesmo após apertar o botão de power, ele continua com o mesmo consumo, tá bom? A gente vai desmontar aqui e fazer a análise e eu volto já. Ok, gente, o notebook já está desmontado e, para minha surpresa, assim que a gente abriu o notebook, já me dei de cara aqui com esse camarada aqui totalmente tostado, né? Então, houve aqui uma alta circulação de corrente, o componente não resistiu a essa circulação e ele acabou tostando aqui, tá? A referência dele na placa é PU1, tá certo? E a gente vai estar fazendo a remoção dele aqui, mediante a análise do esquema elétrico, e eu volto já. Aqui, gente, eu já fiz a remoção do componente, já verifiquei as linhas aqui, tá certo? As trilhas onde ele estava, não há curto, é simplesmente fazer a recolocação de um novo, tá? Eu vou pegar aqui um novo e daqui a pouco eu volto trazendo aí para vocês. E, gente, eu estou com a placa sucata, tá? Encontrei o mesmo componente, eu ainda não havia falado, esse aqui é o P2808, tá certo? Ele é bastante comum nessas placas da Clevo, tá? P2808. Encontrei nessa placa aqui de sucata, aqui ele está na posição PU7, tá? Essa é a marcação dele nessa placa. Eu vou fazer a remoção e daqui a pouco eu trago ele juntamente com um outro componente idêntico a ele defeituoso, tá certo? Volto já aqui trazendo para vocês. Aqui, gente, como vocês podem ver, eu já estou com os dois CIs, tá? Eu estou com o CI que está danificado e estou com o CI também que eu removi da placa sucata, tá bom? Vou fazer a recolocação dele aqui, fazer a soldagem, tá certo? E logo mais estou voltando aqui com o resultado, tá? Além da análise do esquema elétrico para vocês, como de costume, tá bom? Aqui o componente já foi recolocado, tá? Vocês podem ver aí, ele já foi ressoldado na placa. O componente defeituoso é esse aí em cima do Super I/O, tá bom? Agora, vou fazer aqui a montagem parcial do notebook, tá? Vou recolocar ele na placa aqui, fazendo a montagem parcial dele. E daqui a pouco eu trago aí para vocês o resultado, tá bom? Vocês verem, ó, a placa é a mesma, tá? Vamos aproveitar aqui e já ligar ela. Vocês verem aí a placa funcionando, tá? Lembrando, gente, que como o componente sofreu uma alta circulação de corrente, né, o que caracteriza um curto, temos que fazer o levantamento das linhas, tá certo? Todas as linhas positivas em relação ao terra a gente tem que fazer o levantamento. Como vocês podem ver ali, a amperagem, né, de consumo da placa em stand-by já diminuiu, 0,002, tá? Pressionei o botão de power, a placa startou, tá certo? Ó, ligou normal, tá? Eu vou aqui desligar e daqui a pouco eu volto aí mostrando a placa dando imagem. Gente, aqui eu estou com o notebook parcialmente montado, como vocês podem ver ali, fonte ligada, consumo 0,02, tá? Pressionei o botão de power, o notebook ligou normal, tá bom? Tá ligando, dando imagem, um aviso aí, vai fazer a checagem, né? E vai dar um aviso de que não há HD conectado, tá certo? Portanto, ele não vai conseguir subir o sistema operacional. Então, daí ele deu um aviso, consumo ali estabilizado, né? Tem umas oscilações, essas oscilações são normais, tá? Mas está aí mais um notebook levantado, tá certo? A gente tem ainda a parte de análise de esquema elétrico, tá certo? Que vai vir logo em seguida. Mas aí para vocês acompanhar mais um notebook que foi levantado aí, tá bom? E aí, gente, beleza? Bem, gente, estamos aqui com o esquema elétrico já aberto, tá? Quando a gente estava com a placa desmontada, eu passei lá que era o PU1, tá certo? O componente defeituoso, tá? E naquela placa sim, o que acontece? Aquela placa é uma W2400,
tá bom? E aqui a gente está usando o esquema elétrico da W24H0-D2, tá? A arquitetura dessa placa é a mesma, tá certo? Ambas são placas da Clevo, tá? E para a gente não se alongar muito, eu acabei usando esse mesmo esquema aqui, tá? Eu faço isso muito com placa da Samsung, né? Então algumas placas da Samsung você encontra esquema elétrico, outras não. Mas se você for observar, alguns componentes que compõem a placa das Samsung, normalmente eles se repetem muito. O Super I/O, PCH, o controlador das fontes, não é? Então eles se repetem muito, 51125, 51140, tá? Eles se repetem muito, então o circuito de Shed também é muito parecido em todas as Samsungs. Então dá para você usar isso aí, não é? Dá para você usar desses artifícios. Eu mesmo, quando se trata de Samsung, eu faço muito isso. Eu pego ali 2 esquemas elétricos, que nesses esquemas elétricos contenham os componentes da placa que eu não consegui encontrar o esquema. Então dá pra gente trabalhar bem em cima disso, tá? E quando a gente não tem nada disso, a gente trabalha em cima dos datasheets, tá bom? Foi isso que eu acabei fazendo para essa placa aqui. O que acontece? Esse componente aqui, gente, o P2808, é um componente muito conhecido do pessoal aí que trabalha com reparo de placa, né? Ele está muito presente nessas placas da Clevo, tá? Agora de imediato não me recordo dele em nenhuma outra placa, tá? Sempre me recordo dele na placa da Clevo, e ele gosta de dar problema, tá? Ele é um componente bastante defeituoso, tá? Inclusive, pelo seu funcionamento, tá para a gente substituir ele, não necessariamente pelo mesmo componente, mas a gente poderia usar aqui 2 diodos, tá certo? 2 diodos de acionamento rápido. E algumas pessoas gostam de fazer um jumper do pino 3 para o pino 6. Eu não gosto, eu prefiro usar um transistor, né? Então eu iria usar um transistor entre os pinos 6, 5 e o 3, tá? Para fazer o acionamento aqui desse componente. E aí eu vou explicar para vocês como que esse componente funciona, tá bom? Primeiro aqui a gente está vendo, ele se parece bastante com um MOSFET, tá? Só que ele não é um MOSFET. Então, o pino 1, ele tem aqui uma tensão chamada de VA, tá certo? Ele está recebendo aqui uma tensão chamada de VA. No pino 2, ele está recebendo uma tensão chamada de VIN, tá bom? E o pino 3 dele tem um sinal aqui chamado de M_BTN, jogo da velha, ou sustendido, tá certo? Vocês chamam aí como vocês quiserem, hashtag, não é? Como vocês quiserem, eu vou chamar de jogo da velha mesmo, tá bom? Isso aqui, gente, tá? Isso aqui, esse sinalzinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse sustendido aqui, ele quer dizer o quê? Quer dizer que se você vier aqui com essa placa em standby, né, você colocou lá o carregador, essa placa está em standby, ela tem algumas tensões, a gente também chama de tensões primárias, que são vitais para o seu funcionamento, que era isso que não tinha na placa que a gente estava analisando, tá? O que acontece? Nessa placa aqui, quando você medir o pino 3, ele teria que ter aí, né, em algumas placas ele tem 19 volts, em outras placas ele teria 3,3 volts, tá certo? Eu já peguei essas variações, então em algumas tem 19 volts, em outras 3,3 volts, tá? E isso aqui, gente, ele tem uma ligação direta com o circuito do power, né, do botãozinho de power on, tá? Só que na placa aqui, ele não demonstra pra gente qual é o esquema da plaquinha Baby, que é a placa onde está localizado o power. Vocês viram que para me ligar a placa, eu liguei uma plaquinha, e naquela plaquinha tinha um botão que eu pressionei. Então aquela ali seria a plaquinha Baby, tá? Ela tem um circuitinho lá, com um botão e alguns MOSFETs também, e alguns resistores de pull-up para alimentar, para manter o nível de tensão a nível alto no botão, tá certo? Vai assumindo apenas variações do nível off. E essa tensão ela chegaria aqui, tá? O que vai acontecer? Para que isso aqui se torne um sinal ativo, como ele é terminado aqui em sustenido, isso aqui é o que a gente chama de sinal invertido, ou sinal active low, tá certo? Ou seja, enquanto a maioria dos sinais, por exemplo, o VA, a gente sabe que é uma tensão,
e aqui ela recebe o nome de VA, tá? Enquanto aqui no pino 1, para que essa tensão chamada de VA, para que eu meça essa tensão no pino 1 e essa tensão seja considerada uma tensão ativa, não é? Eu tenho um sinal ativo, eu preciso encontrar aqui a tensão do carregador, 19 volts, tá bom? Por quê? Porque ele é um sinal, não é, que ele é active high, ou seja, para que ele esteja presente na placa, eu preciso encontrar uma tensão, tá? Eu preciso encontrar nível alto, tá bom? Já esse camarada aqui, M_BTN, sustenido, ele é um sinal invertido, não é um active low, ou seja, se o outro é ativo a nível alto, eu preciso encontrar uma tensão, nesse aqui não. Para que esse sinal esteja presente na placa, eu preciso encontrar nível baixo, ou seja, o pino 3 ele tem que ter 0 volts para que esse camarada aqui esteja presente, tá? Mas não se preocupe que a gente já vai entender isso aqui, tá bom? Como que é o funcionamento aqui principal do P2808? Ele tanto é responsável por pegar as tensões de alta da placa e distribuir na forma de VIN, tá? Ou seja, o VA vai chegar aqui no pino 1, o VIN vai chegar no pino 2 e internamente existe uma ligação aqui, ó, entre esses dois camaradas, tá? Claro que tem uma proteção de retorno aqui, tá certo? Que seria o diodo, né? Então ele vai deixar conduzir somente em um sentido, tá? Então aqui, essas duas tensões, que ora vai ser a tensão do carregador, essa VA aqui, ó, ela vem direto lá do conector DC jack, e esse VIN aqui, ele pode ser a tensão do carregador, quando eu tiver carregador e bateria juntos, tá? A tensão do carregador é a que prevalece, mas se eu remover o carregador, esse VIN aqui automaticamente passa a receber a tensão da bateria, tá? Então esse camarada aqui, o P2808, ele faz parte de um circuito de comutação, tá certo? Onde ele vai gerenciar quem vai ser a alta da placa, se vai ser a tensão vinda do carregador ou se vai ser a tensão vinda da bateria, tá certo? Uma das principais funções dele é essa, porque sem essa tensão chamada de VIN1, a placa ela fica totalmente sem alta nas fontes, né? As fontes serão alimentadas por essa tensão chamada de VIN1. E sem essa tensão de alta, as fontes não funcionam, que era o caso da nossa placa. Ela estava sem a tensão de 3,3 e sem a tensão de 5 também. Eu nem cheguei a analisar por quê. Porque na hora que eu removi ali na parte base, que eu removi aquela tampinha na carcaça, de imediato eu já me deparei com um componente totalmente tostado. Tá? Então, eu nem precisei fazer nenhuma verificação. Eu medi simplesmente o quê? Tá? Lá no vídeo eu falei que a gente tinha que fazer um levantamento. Qual seria esse levantamento? Normalmente, a corrente que começa a circular em excesso é do pino 1, pino 2 até o pino 8, tá bom? Então, normalmente, são essas duas que a gente tem que verificar. Mas para que a gente faça um negócio tranquilo, não é? Uma análise legal, você vai fazer o quê? Você vai colocar a ponta preta do seu multímetro no terra, você vai colocar o seu multímetro na escala de 200 ohms, tá certo? E você vai medir a resistência aqui do pino 8, tá? Isso somente a placa sem o componente no lugar, tá bom? Você mede aqui a resistência do terra para o pino 8, do pino 1 para o terra e do pino 2 para o terra também, tá certo? E depois você mede aqui do pino 6 para o terra, tá? Por quê que eu estou falando para medir do pino 6 para o terra? O pino 6, gente, vocês vão já ver que ele tem ligação direta com o Super I/O, tá? Então um probleminha que acontece muito nesse tipo de placa da Clevo é o quê? É quando o P2808 entra em curto, ele também leva junto o Super I/O. O Super I/O também entra em curto, tá? Então para que a gente não faça aí um trabalho, né, de qualquer forma, a gente faça uma substituição ciente do que a gente está fazendo, faça o levantamento, tá bom? Essas resistências aqui, né, as resistências que vocês vão encontrar na escala de 200 ohms, ela tem que ser uma resistência superior a 20 ohms, tá certo? Normalmente dá resistência bem mais alta, né? Então, normalmente o multímetro ele marca ali como infinito, porque você está medindo na escala de 200 ohms e 200 ohms é uma resistência, né, baixa, tá?
mas não é curto, né? Se você medir aí, por exemplo, de 10 ohms, não é curto, é resistência baixa, mas não é curto, tá certo? E isso vai depender do ponto que você está medindo na placa. A primeira coisa que fez é isso, e agora vamos entender isso aqui. Para que a gente possa entender, não é, o funcionamento do P2808, a gente precisa entender o funcionamento do restante do esquema, dessa parte aqui das tensões primárias dessa placa. Tá bom? Então vamos entender de onde é que vem o VA e de onde é que vem o VIN, tá certo? Depois a gente vê aqui também a questão do circuito de starter dessa placa, tá? Então aqui a gente vai descer até a página 31. Vamos descer aqui até a página 31. E eu acho que eu tinha anotado errado. Página 38, né? Confundi com a página do Power, do botão de Power. Então aqui, gente, nós temos aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Jack 1, que é onde a gente vai conectar o carregador, tá certo? Pino 2, e ele tem aqui o pino 1, ele coloca pino 1, pino 2, GND1, GND2, tá? Mas o que a gente tem que saber é o quê? Que a gente tem o pino 1, que é o pino principal, por onde a gente vai receber a tensão de 19 volts vindo do carregador, tá certo? E esses outros aqui, ó, tudo é aterramento, tá? Eles estão na mesma trilha e essa trilha chega aqui no terra, tá bom? Aqui a gente tem uma bobina PL1. Então, quando a gente conecta o carregador, o que é que vai acontecer? A tensão de 19 volts vem aqui, passa pela PL1, tá certo? Sai aqui na PL1. Eu tenho aqui, gente, ó, capacitor, capacitor e um indutor. Do outro lado eu tenho um capacitor, tá? Isso aqui, gente, é um filtro passa-baixa, tá certo? Ou seja, ele vai deixar aqui passar somente baixas interferências que estão vindo lá da fonte que é responsável por alimentar essa placa, né? Que seria o carregador do notebook, tá bom? Então isso aqui, esses capacitores com essa bobina, eles formam um circuito passa-baixa. Para quê? Para impedir que altas interferências que podem vir lá da fonte, que essas interferências não atrapalhem aqui, tá? E aqui, depois do filtro passa-baixa, a gente tem a nossa primeira tensão lá, que é a tensão chamada de VA, tá? Essa tensão aqui ela é chamada de VA porque ela é uma tensão que ela está sendo gerada direto de uma fonte de tensão alternada, tá? Então, por isso que ele recebeu o nome de VA, tá bom? Essa tensão já apareceu aqui, a gente já tem ela. Essa mesma tensão vai chegar aqui nos drenos do PQ17, que é um MOSFET, né? Um transistor MOSFET canal P, tá bom? Ele chega aqui no dreno e por causa da posição desse diodo aqui, ele consegue passar direto, tá? Ele vai passar direto. Existe aqui um circuitinho, tá? A gente tem aqui um divisor resistivo. Lá embaixo eu tenho aqui o acionamento de proteção por meio do charge. Mas isso aí, gente, é uma outra aula, tá bom? O que a gente tem que entender é o seguinte: se não existe curto nessa linha aqui, essa tensão vai passar direto pelo PQ17 até que ele receba o acionamento aqui no gate dele, tá bom? Essa tensão passa aqui, passa por esse resistor shunt aqui, que é o PR114, tá bom? E aqui, gente, quando ele chega aqui, ó, no PQ125A, isso aqui é um transistor de canal duplo, tá bom? Ele recebe o nome de VIN, tá? Então a gente tem as duas tensões que a gente precisa, tá? Mas por que ele recebe esse nome de VIN e ali eu tenho um VA antes do MOSFET de entrada? Porque se a gente vier mais para cá, a gente vai ver que existe uma tensãozinha chamada de VBAT, tá certo? Que seria a tensão da bateria. Ou seja, se a placa, se a bateria estiver conectada nessa placa, aqui eu teria a tensão da bateria. A tensão da bateria vem aqui, ó. Sobe aqui, chega no PQ24, tá bom? Chega no PQ24. Só que aqui, ó, eu tenho os 19 volts do carregador,
tá? Então vamos dizer que essa bateria ela tem 14 volts. Eu tenho 14 volts, vamos colocar assim, 14 volts, e aqui eu tenho 19 volts, tá? Existe uma regra dentro da eletrônica, né? Vocês estão vendo que tem um diodo aqui, que diz que o diodo ele só pode conduzir quando a tensão no anodo for maior do que a tensão do catodo, tá? Então eu tenho um anodo terminal positivo, ó. O diodo é assim, tá? Aqui eu tenho o anodo e aqui eu tenho o catodo, tá certo? Então, para que o diodo ele conduza, a tensão que eu estou aplicando aqui, ela tem que ser maior do que a tensão que eu estou aplicando aqui, tá certo? Aqui, gente, do lado que está recebendo a tensão da bateria, eu tenho o anodo, tá? Então, aqui é o meu A. E aqui do lado que recebe a tensão do carregador, eu tenho o catodo. Então, a gente está vendo aqui que os 14, eles têm que chegar aqui e passar direto. Só que quando existir 19 volts no catodo, essa tensão vai ficar paradinha, não é? Esse transistor ele fica em corte, tá? Para isso existe aqui também a tensão VA. Ele vai receber a mesma tensão, né? Ele é um transistor MOSFET de canal P, e eu tenho a mesma, quando eu tenho o carregador conectado, eu tenho 19 volts no source dele. E eu também tenho 19 no gate. Então, se ele é um transistor MOSFET de canal P, as tensões do source e a tensão do gate sendo a mesma, esse transistor fica em corte, tá? Além de ter também esse diodozinho interno aqui, ó, que vai favorecer a passagem da tensão quando não existir os 19 volts. Ou seja, estou usando o notebook com carregador e bateria. Removi o carregador, a tensão da bateria de imediato ela tem que passar para cá, para manter a placa funcionando, tá? Ela vai manter a placa aí funcionando. E por isso a gente tem esse camarada chamado de VIN, que onde tiver VIN, ou eu terei 19 volts, ou eu terei, não é aqui como a gente usou 14 volts, vamos deixar 14 volts, tá? O VIN, ele é o que chamam de mais B, não é? B+, em outros esquemas, tá certo? É a mesma coisa. Eu tenho o VIN e eu tenho também o B+, tá? Nessa placa aqui ele está usando VIN e VIN1, tá bom? Então deu pra gente entender. Eu tenho o VIN e tenho também o VA, tá? Era isso que a gente precisava. Agora a gente vai voltar lá no nosso P2808. Vamos voltar nele aqui. Pronto. Agora a gente já sabe, tá? Agora a gente já sabe que aqui eu tenho a tensão do carregador e aqui no pino 2, tensão do carregador ou tensão da bateria, tá bom? Então, gente, agora que a gente já sabe, não é? Que eu tenho aqui VA, que vai ser a tensão vinda do carregador, VIN, tensão vinda do carregador ou da bateria, tá certo? Lógico, não é? Que sabendo disso, agora nós sabemos que se eu não tenho o carregador conectado, o VA tem que ser 0 volts, tá certo? E terei tensão apenas no VIN, e essa tensão vai passar aqui e sair no pino 8 para fornecer a tensão de alta para a nossa placa, tá bom? Agora, né, que a nossa tensão de alta está chegando nas placas, ou perdão, está chegando nas fontes, a gente vai analisar esse camarada aqui, o pino 3, tá bom? O pino 3, a gente vai subir aqui, ó, página 31, vamos procurar aqui o conector, é esse aqui, ó, Power Switch Com, tá certo? E ele está dizendo aqui que isso aqui leva tensão até a placa de liga e desliga, né? Que seria essa placa switch aí, ó, switchboard, tá? E aqui, gente, nós temos algumas tensões chegando, tensão VS, são as tensões suspende, né? E também 3,3, que seria a tensão que vai estar sempre presente aqui nessa placa, tá? E também a tensão do VIN, tá certo? Então nessa placa aqui já dá para saber que lá no pino 3 do PU 2808 a gente vai ter os 19 volts, tá? Que seria aqui, ó.
nesse conector J_SW1, pino 3, eu vou encontrar 19 volts, tá certo? E lá no botão do Power On, eu também vou encontrar os mesmos 19 volts, tá certo? E essa linha aqui é a linha responsável por enviar lá para a página, né? Lá para o pino 3 do P2808, um sinal chamado de M_BTN sustendido, tá certo? Ou seja, essa trilha aqui tem ligação direta com esse pino aqui, ó. Tá? Tem ligação direta, ambos têm ligação direta com esse pino, tá? Se a gente medir a continuidade do pino 3 do P2808 para o pino 3 do JW1, a gente tem que encontrar a continuidade, tá? Então aí a gente, por exemplo, mediu lá o pino 3, tem 19 volts, mas aqui não tem 19 volts e o consumo da fonte está ok, então é um caso aí de trilha corrompida, não é assim que a gente encontra as trilhas corrompidas, tá certo? Por meio da continuidade, fazendo análise no esquema elétrico. Então, com a placa em standby, se você vier aqui e medir o pino 3, você vai encontrar 19 volts, tá? Então vai ter, com o carregador conectado, 19 volts no pino 1, 19 volts no pino 2, 19 volts no pino 3 e 19 volts no pino 8, tá certo? E aqui, no pino 6, você vai encontrar 3,3 volts, que vem dessa tensão aqui, ó, VDD3, tá? Passando por esse resistor aqui PR98, que é um resistor de 10K, que aqui ele exerce o papel de resistor de pull-up, mantendo sempre o circuito em nível lógico alto, tá bom? E aqui o que a gente vai fazer? Você vai notar uma coisa, se você prender aqui a ponta vermelha do seu multímetro, a ponta preta no terra, né, para fazer a medição, coloca aí na escala de 20 volts, e se você pressionar o botão de power, você vai ver que o pino 3 do P2808 ele tem que ir para 0 volts, tá certo? Quando ele vai para 0 volts, ele ativa esse camarada aqui, porque a gente já viu que ele é um active low, ou seja, ele é ativo a nível lógico baixo. Portanto, se na linha dele tem 19, quer dizer que esse sinal ainda não existe. Pressionei o botão de power, aí sim, esse sinal passa a existir, porque ele passa a ter 19 volts, tá? O que acontece? Esse camaradinho aqui, MBTN sustenido, ele faz o controle de switch, né, de power switch do P2808, ou seja, quando esse camarada aqui vai a 0 volts, um circuito interno aqui recebe essa informação do pino 3 e faz com que o pino 6, tá, que está com 3,3 volts, pegue essa tensão de 3,3 volts e jogue para o terra. Então, esses 3,3 volts desaparecem e viram 0 volts, tá? Isso aí num curto espaço de tempo, né? Enquanto você estiver pressionando o botão de power, tá certo? Quando isso acontece, você gera na placa um outro sinal, chamado de PWR_SW, ou Power Switch, que nada mais é do que o comando de Power On dessa placa, ou seja, é um comando que vai chegar lá no Super I/O e o Super I/O vai ter que ligar a placa, né? Ele vai começar a startar essa placa. Então vamos lá no Super I/O, tá? Vamos no Super I/O checar esse comando. Eu não estou usando busca aqui, gente, porque nas placas da Clevo, né? Quem pega a placa da Clevo sabe que a busca aqui é horrível. Embora os sinais, né, os nomes aqui dos sinais estejam escritos de forma correta, ele costuma, por exemplo, em uma página ele coloca as letras tudo juntas, aí lá na outra página ele coloca as letras tudo separada, tá? Então se você for pesquisar, você acaba não encontrando, tá bom? Mas aqui, ó, no pino 18 do Super I/O, a gente viu que vindo lá daquela página, eu recebo aqui um comando chamado de PWR_SW. Hashtag, não é? Ou seja, quando aqui tiver 0 volts, e isso só vai acontecer quando eu pressionar o botão de power, no pino 18 do Super I/O, ele vai receber o comando para ligar a placa, né? Então, se a BIOS estiver
funcionando direito, se a Ponto Sul estiver funcionando direito. Nem lembro se essa placa aqui tem PCH ou se é Ponto Sul, tá? Não lembro. Daqui a pouco a gente pode dar uma olhada ali no diagrama em blocos, tá? Mas se tudo estiver ok, né? Aqui ela usa um Super I/O da ITE, que é o KBC ITE IT8502E, tá? Se ele estiver recebendo as alimentações, tá certo? E outros sinais que ele tem que receber, não é sempre a alimentação, tá? A gente vai ter uma aula completa sobre isso aqui, gente, tá certo? Essa aula já está sendo produzida, não se preocupem. Mas se ele está recebendo as alimentações, os sinais de reset estão tudo ok, as tensões de standby aqui está tudo ok nessa placa, não há consumo, não há proteção OCP acionada, BIOS está trabalhando direitinho, circuito aqui do RTC está funcionando ok. Então essa placa, quando ela receber 0 volts aqui no pino 18, ela vai liberar aqui os sinais lá para o PCH o ponto sul, tá? Não lembro aqui, estamos na página 29, né? Vamos logo olhar aqui para mim não falar besteira. Vamos diminuir aqui, 29, então aqui é um PCH, tá certo? Então o Super I/O vai mandar para esse PCH aqui, ó. Vai mandar para ele uma requisição, né? Ele manda uma informação para o PCH, página 29, né? Isso mesmo. Então ele manda uma informação, Super I/O manda para o PCH recebe essa informação e manda para o Super I/O outra informação dizendo que ele pode inicializar a placa, tá certo? E a gente vai ver isso aí tudo em uma outra aula, tá bom? Então observem como é perfeita essa comunicação na placa, não é uma coisa linda da gente analisar, uma coisa linda da gente entender, tá certo? Por isso que eu sou aficionado por esquema elétrico, porque o esquema elétrico ele é um mapa completo de como a placa funciona, você só tem que saber interpretar, tá certo? Então aqui, tá, já fizemos o levantamento do P2808, tá? Como ele funciona, fizemos o levantamento das tensões de VI em VA, fizemos o levantamento do Super I/O, que recebe o sinal, e também do Power On, tá certo? Então, qual era o nosso defeito? O nosso defeito era simplesmente o P2808, ele recebeu ali provavelmente uma descarga elétrica, não é? Ou simplesmente má qualidade do material de fabricação dele, porque apresenta muito, isso aí é defeito de fábrica, né? Defeito de fábrica não, defeito de série dessa placa, tá? Aparece muito nessas placas da Clevo. Normalmente, grande maioria dessas placas da Clevo, ou os defeitos é no P2808, ou no Super I/O, ou nos dois juntos, tá? Regravação de BIOS. Mas isso não quer dizer que sempre seja isso, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que a grande maioria dos defeitos que aparecem nessas placas, normalmente são esses caras aí, tá? Mas você pode pegar outra infinitude de problemas. Hoje, o defeito da minha placa era esse. Não ligava e o P2808 estava com problema. Mas isso não quer dizer que toda placa que entra aqui, que tenha P2808, que ele seja o responsável, tá? Gente, vamos tirar isso da cabeça. Esse negócio de estar sempre uma placa apresentou um defeito e achar que sempre quando ela apresentar aquele defeito vai ser sempre o mesmo causador. Isso não existe, tá bom? Pode ser que na grande maioria das vezes seja ele, mas em outras vezes não será ele com certeza, tá certo? Se fosse assim era muito bom, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Uma coisa que eu queria ver aí é que vocês me deixassem um feedback. A qualidade do áudio, né? Eu dei uma mudada aí os áudios estavam saindo muito ruim, tá? Eu fiz aqui umas alterações. Eu queria que vocês deixassem aí como é que tá, se tá bom, se não tá, tá certo? Que a gente está sempre tentando melhorar aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da análise, tá certo? Se possível, né? Deixa aí seu comentário, tanto com relação à qualidade do áudio ou algum outro comentário, uma sugestão de aula, alguma coisa, tá certo? Um pedido de aula, tá? Para dar um incentivo pra gente, né? Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve. Se você tem aí um amigo, dois amigos que não conhecem o canal, passa o link do canal para ele, pede para ele se inscrever também, tá certo? Dá um gostei aí no vídeo, porque isso ajuda a gente demais, tá certo? Tá sempre incentivando a gente, tá? Se quiser compartilhar o link no Facebook, Twitter, também fica à vontade, tá certo, gente? Forte abraço aí para todo mundo e logo logo a gente tá com outro vídeo aí para vocês, tá certo? Até mais aí, forte abraço e valeu!